Boa noite a todos, que bênção estarmos juntos. Saúdo você que nos acompanha tanto aqui presencialmente, quanto você que está em casa nos assistindo. Saúdo a todos com saúde, graça e paz, né? Você se sinta abençoado. Depois desse louvor já fomos ricamente abençoados aqui e certamente o seremos também pela meditação, esses minutos de meditação na palavra de Deus. Como é bom a gente poder começar a semana, né? Enfim, abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, cantando com os nossos lábios, com os nossos pulmões, com o nosso coração e também poder extrair, né? Princípios que fortalecem a nossa vida, princípios que nos animam em nossa jornada, né? Rumo ao céu. O texto que eu escolhi para a gente pensar um pouquinho nessa noite é o de Filipenses, um texto muito conhecido, muitos talvez conheçam de cor, né? E esse texto está no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, verso 19, lá já quase no finalzinho desse capítulo. Filipenses 4, verso 19, se você aí em casa também está com a sua Bíblia, você pode nos acompanhar na leitura aqui desse texto. Filipenses 4:19. Veja o que Paulo escreve aqui para nós, já finalizando, como eu disse, esse capítulo. Ele vai falar assim: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades." Eu decorei esse texto e eu queria que você repetisse ele junto comigo, agora tentando falar de cor. Vamos tentar conseguir, Isabel? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você crê nisso que a gente está lendo? Você acredita nisso? Amém, Deus seja louvado. Eu também creio nisso. E Paulo, mais do que ninguém, acreditava também, né? Nessa promessa. Se é uma promessa, se está na Bíblia, então você pode confiar nela, né? Amém por isso. Há alguns detalhes muito interessantes que eu queria compartilhar com você aqui a respeito da carta de Paulo aos Filipenses. A primeira coisa é que essa é uma das 4 cartas de Paulo, né? Ou seja, juntamente com Filemão, com a carta de Paulo a Filemão, Colossenses e também Efésios. Essas 4 cartas foram escritas de um lugar que não é muito fácil de a pessoa estar, numa prisão. São as cartas de Paulo. Veja, Paulo escreveu, enfim, uma boa parte aí das suas cartas da prisão. Evidentemente ele estava lá injustamente, preso, sofrendo açoites, enfim, sendo injustiçado por causa do Evangelho. Mas veja que detalhe interessante, né? Paulo, mesmo estando nessa circunstância, e a gente vai ver vários indicativos, né, aqui, especialmente no primeiro capítulo, né, no começo, de que Paulo de fato escreve essa carta a partir da prisão. Por exemplo, se você olhar ali no verso 7 de Filipenses 1, volta um pouquinho aí, Filipenses 1, verso 7 vai dizer assim: "Aliás", Paulo escrevendo, "é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo." E aí no verso 13 ele vai dar mais uma pista, né, de onde ele estava escrevendo. Ele vai falar assim: "De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus." E aí no verso 19 ele vai concluir dizendo assim: "Porque eu estou certo de que isso mesmo, pela súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação." A gente não sabe, não há elementos que nos deem uma certeza do local preciso de onde Paulo estava escrevendo. Você acredita que talvez ele
registrou essas palavras a partir da prisão em que ele estava em Roma. Mas o fato é de que Paulo estava aguardando o julgamento. E enquanto Paulo aguardava esse julgamento, ele escreve então toda essa epístola, né? E algumas coisas chamam muito a atenção aqui. Eu não sei se você já chegou a ler, certamente em algum momento já fez isso, mas todo o capítulo 4, ou toda a epístola ali. Há algumas coisas que a gente poderia destacar, né? Por exemplo, no verso 4, veja o que Paulo vai dizer. Filipenses 4, verso 4. Ele vai falar assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, ele repete, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu repito, alegrai-vos. Há alguns temas que são centrais aqui para a gente entender a epístola de Paulo aos Filipenses. E um dos temas centrais que a gente observa nessa carta é justamente esse daqui, da alegria. Veja que coisa importante, né? Mesmo estando nesse contexto de tribulação, de cárcere, de sofrimento, Paulo vai fazer vir à tona, né, a alegria que ele tinha em Jesus. A alegria que permitia a ele dizer assim aos filipenses, que moravam nessa região chamada numa cidade, uma cidade pouco populosa, se acredita de mais ou menos 2.000 habitantes apenas, era pequenininha, um ovo, né, como a gente costuma dizer. Mas era uma cidade muito importante, porque ela ficava numa rota estratégica, numa rota comercial estratégica, né? E ali, desse contexto, Paulo então vai enfatizar isso. Eu tenho 2 filhos, um deles está aqui comigo, o Lucas, o outro, o menorzinho, se chama Felipe, e a gente sempre brinca, e até é motivo de riso em casa, porque o Felipe, desde as primeiras palavras e as primeiras orações que o Felipe fez, sempre ele começa assim a sua oração: obrigado pela nossa alegria. Sempre o Felipe começa com essas palavras: obrigado pela nossa alegria. Isso ninguém disse para ele orar dessa forma, nunca ninguém falou, eu nunca falei, minha esposa nunca falou, enfim, que eu saiba, ninguém disse isso para ele. Mas é uma coisa que surgiu espontaneamente, e que ele fala espontaneamente, né? Como essa pequena linda estava cantando aqui, né? Com a sua expressão, de maneira espontânea, né? E o meu filhinho ora assim, e é interessante, né? Talvez ele não entenda todo o significado que essas palavras têm, né? E que devem traduzir a alegria que o cristão possui, né? Ou a alegria que o cristão deve ter. Mesmo em momentos difíceis, né? Claro que a gente passa por situações de lágrimas, né? De tristeza, mas mesmo no cárcere, né? Mesmo numa situação de perseguição, de sofrimento elevado ao extremo, o cristão é capaz de sentir paz e de se alegrar no Senhor. Assim era Paulo, né? E ele vai dizer mais: perto está o Senhor, ele diz também no verso 4. Por isso ele diz assim, aliás no verso 5 ele fala: perto está o Senhor. E no verso 6 ele vai falar assim, do mesmo capítulo 4: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Veja que a confiança na presença de Deus, o senso da sua presença, da sua companhia, da sua constante atuação em nossa vida, nos permite nos livrar da ansiedade, de a gente não viver inquieto, de a gente não viver ansioso, mas de a gente olhar para aquilo que Deus tem feito por nós e dar graças, ter um coração agradecido. Paulo era alguém que tinha um coração muito agradecido. Aliás, quando a gente estuda aqui esse capítulo 4, a gente vai ver que Paulo escreve isso em gratidão também a esse grupo de pessoas, a esse grupo de irmãos dessa pequena cidade, da cidade de Filipos. Porque ele vai dizer, por exemplo, mais para frente, lá no verso 16, ele vai falar assim: porque até para Tessalônica mandastes
não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Paulo vai dizer assim, olha, não que eu esteja me escorando em vocês, não que eu esteja dependente de vocês, não que eu queira explorar a bondade, a generosidade de vocês, mas eu preciso aqui deixar claro o meu senso de gratidão, porque vocês, quando eu precisei, vocês bondosamente agiram, né? Enviando recursos para mim. Quando eu estava inclusive em Tessalônica, em outra cidade, vocês mandaram o suficiente para a minha subsistência. Paulo não era alguém que ficava, né, como eu disse, escorando. Ele era um construtor de tendas, ele preferia ali ganhar com o próprio esforço, né? Era um missionário de sustento próprio. Mas veja, nesse caso, em algum momento em que Paulo precisou realmente, esses irmãos de Filipos socorreram Paulo. E ele é muito agradecido a essas pessoas. Ele vai dizer no verso 18, recebi tudo e tenho abundância e estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aprazível a Deus. E aí então nós chegamos no verso 19, em que Paulo vai, com esse senso de gratidão, né, de retribuição, ele vai dizer assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, irá suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém. Que necessidades entram aqui, você pode me perguntar? De que tipo de necessidade Paulo estava falando? Financeiras? Será que os filipenses tinham necessidades financeiras? Talvez alguns. Mas se você se lembrar, lá nessa cidade, entre os primeiros conversos, havia alguém, no meio dessa igreja, né, dessa população, uma mulher, por exemplo, chamada Lídia. E eu não sei se você se lembra, mas Lídia era uma empresária. Lídia era uma vendedora de tecidos nobres. E havia outras pessoas abastadas, igualmente abastadas, nessa mesma região. E talvez, não estou falando, claro, evidentemente, de todo o grupo, mas talvez para algumas das pessoas para quem Paulo estava escrevendo, não havia necessariamente uma necessidade de dinheiro, de recursos materiais. Mas Paulo vai dizer que Deus iria suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Eu não sei que tipo de necessidade você tem. Olhe para a sua vida. O que é que você mais precisa? Se você tivesse a oportunidade de dizer para Deus hoje a sua principal necessidade, o que você mencionaria? O que você mais necessita? Ontem nós saímos, estamos aí nos últimos 3 sábados, sem condição de nos reunir no nosso local de culto, de adoração, que é a escola, o colégio. A escola está em obras, e no espaço ali que nós tínhamos, que era um local improvisado, depois que a capela foi desconstruída, né, para a gente poder ter um segundo templo, né, mais estruturado, um local mais favorável. Mas enfim, o local, o ambiente ali no hall de entrada em que nós nos reunimos, está cheio, lotado de materiais ali para essa fase final da construção, de modo que a gente, nos últimos 3 sábados, não pôde estar ali em loco, né? A gente não pôde estar presencialmente. E nesses últimos sábados a gente acabou saindo para fazer o culto em alguns locais diferentes aqui na cidade. Já fomos, inclusive, com a autorização do município, no sábado retrasado, na tenda lá do drive-thru, onde as pessoas têm sido vacinadas. E fizemos o culto lá, uma ação ali na UPA, que fica ali do lado. E ontem nós fomos para uma ação junto com pessoas em situação de rua. Várias pessoas da igreja foram,
E a gente compartilhou ali um pouco da palavra de Deus com eles, louvamos também a Deus. E uma pessoa que estava junto, que conhece muito aqui a população de Tatuí, vive há muito tempo aqui, ela chegou perto de mim e falou assim: olha, você está vendo aquela pessoa ali? Pois é, essa pessoa aqui é de uma família de advogados. Você está vendo esse ali? Esse dali é filho de um empresário. Você está vendo essa outra pessoa ali? Tal, tal, tal. Essa pessoa não está aqui por uma condição de extrema pobreza, que acabou indo parar nas ruas, mas por outras circunstâncias, pelo vício, por outras situações, acabou indo parar numa situação de extrema fragilidade, né? E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando, né, de que há necessidades, talvez Paulo estivesse falando aqui também sobre isso, há necessidades que a gente não vê. Quando nós fomos até essas pessoas em situação de rua, há coisas que são, claro, visíveis, roupa, a necessidade de comida, né? São coisas que você olha e você percebe, né? E são necessidades básicas, imediatas, né? Que precisam ser supridas 1, 2, 3 vezes a cada dia, né? São necessidades visíveis, mas há necessidades que nós não podemos ver, que estão na nossa mente ou que estão escondidas no nosso coração, que só Deus sabe. E eu fiquei olhando, por exemplo, para alguma daquelas pessoas, né, especialmente depois que essa colega falava, né, sobre a situação, o histórico um pouco de cada um, né, histórias tristes, né, infelizmente, que chegaram até aquele ponto. Eu fiquei pensando, né, quais são as situações, as necessidades dessas pessoas? Perdão, necessidade de reconexão com a família, necessidade de vencer um vício, necessidade de vencer a bebida, de vencer as drogas, necessidade de amor. Muitas necessidades. Coisas que você olha e que talvez você não perceba. Talvez eu esteja falando aqui também para alguém hoje que tenha necessidades que são invisíveis, talvez para a maioria de nós. Que você olha para a pessoa e você diz assim: ela não precisa de nada. Será? Será? Talvez alguém que esteja em casa, alguém que também que lute, né, contra um vício ou contra um pecado escondido, um pecado oculto. Contra o que você luta? Qual é a sua maior necessidade? Paulo estava falando aqui para pessoas que, claro, talvez necessitassem de algumas coisas, inclusive materiais, apesar de que muitos membros daquela congregação eram abastados, mas ele falava de outras necessidades. E a maior necessidade que nós temos, queridos, é a necessidade da salvação. E é isso que Paulo destaca. A necessidade da salvação. Você pode não ser uma pessoa como esse grupo que nós visitamos ontem, né? Uma pessoa em situação de rua que talvez por alguma circunstância na vida foi parar em um local como esse, necessitando de um abrigo. Nenhum de nós está numa situação assim. Imagino que você também que nos ouve em casa, mas há necessidades que indistintamente nós temos. Não importa se somos ricos, se somos pobres, se somos feios, se somos bonitos, não importa. Todos nós necessitamos disso. Todos nós necessitamos de salvação. Porque como Davi falou, escrevendo, né, em um dos seus salmos, em pecado me concebeu minha mãe, nós nascemos como um pecadorzinho, né? E à medida em que nós vamos crescendo, nós nos tornamos grandes pecadores. Davi era assim, foi concebido como um pecador, um pequeno pecador, e se tornou um grande pecador. Mas graças a Deus, um pecador arrependido, um grande pecador arrependido. Essa é a maior necessidade que todos nós temos. Por isso Paulo diz então, e aí ele conclui, né?
o capítulo 4 ali, dizendo que Deus, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Cada uma das nossas necessidades. Mesmo aquelas que estão escondidas, que estão aí dentro no seu coração. Mesmo essas. Desde que você vá a Jesus, de que você se dirija a Ele, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho essa necessidade que eu não consigo de outra maneira supri-la. Não consigo, é impossível que alguém talvez venha e supra essa necessidade, é só o Senhor que pode fazer isso por mim. Deus está te convidando a se aproximar dEle para que Ele supra essa necessidade. Uma vez eu estava em Curitiba, nós havíamos saído também para uma ação, durante o inverno de Curitiba, bem gelado, não sei se alguém já morou lá, um sábado à noite de temperaturas negativas, e eu encontrei no calçadão perto da Rua 15, uma rua muito conhecida de Curitiba, vi que havia um senhor distinto, mas que estava sentado, enfim, encostado em uma das portas de uma das lojas ali daquele calçadão. E eu cheguei, me aproximei dessa pessoa e tentei puxar conversa com ele. Não parecia ser uma pessoa em situação de rua, mas estava ali, isolado, sozinho. E eu cheguei, nós estávamos entregando o livro, deixei um exemplar para ele, e ele começou a desabafar, contar um pouquinho da vida dele. E depois de nós conversarmos um pouco, ele me entregou algo com o qual ele estava pensando em tirar a vida dele alguns minutos depois, se nós não tivéssemos chegado ali. E ele falou: olha, perdi trabalho, perdi minha família, sou de outro lugar, viajei quilômetros e estou aqui, sem ninguém por mim. Você não percebia qual era a necessidade dele, né? Mas ele tinha necessidades profundas na sua vida, dilemas existenciais, que eram invisíveis, mas que numa conversa, essa pessoa abre o coração e entrega, enfim, dizendo assim: eu aceito a Jesus. Se Ele pode fazer isso por mim, se Ele pode me tirar dessa situação terrível, eu aceito essa promessa. Se Ele prometeu, eu confio. Eu nunca mais tive contato com essa pessoa, mas foi alguma coisa, uma história que me marcou muito e que retrata um pouco disso que Paulo está dizendo, de que Cristo Jesus permite que cada um de nós, mesmo nos momentos mais difíceis que nós enfrentemos, não nos deixemos consumir pela ansiedade, pela falta de paz, pela falta de tranquilidade, porque Jesus promete estar do nosso lado. Como eu disse, Paulo diz aqui: perto está o Senhor. Por isso não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Você tem um problema grande para apresentar para Deus? Clame ao Senhor. Não se sinta constrangido de chegar, abrir o seu coração, se derramar diante de Deus hoje, pedindo para que Ele também supra aquilo que está lá no fundo do seu coração, da sua alma, aquilo que te inquieta, aquilo que te tira a paz, aquilo que te tira a tranquilidade. Se aproxime de Jesus com súplica e com ações de graças, confiando que Deus pode fazer isso por você. E Paulo vai terminar sua carta, né, dizendo assim: que a graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Eu faço de Paulo as minhas palavras também nessa noite, com a promessa de que Jesus promete trazer para a gente, suprir aquilo que de mais complexo você pode ter na sua vida. Você confia nisso? Repita comigo esse texto, que é o texto-chave que nós estudamos hoje. Porque o meu Deus
Veja, Paulo não está dizendo isso de uma maneira impessoal, né? Como se fosse um Deus distante que ele não conhecia, mas ele fala isso com um senso de convicção de que esse é um Deus que ele conhece. O meu Deus não é Deus de outro, é o meu Deus, porque o meu Deus, em sua riqueza e glória, há de suprir em quem? Em Cristo Jesus, cada uma das vossas, mude o verbo, não é da necessidade do outro, Jesus está falando das suas necessidades. Cristo Jesus há de suprir a minha necessidade. A minha necessidade. Confie nisso. Entregue a sua vida a Jesus, as suas preocupações, e Ele vai suprir a sua vida. Amém?